Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O que você pensa ou se lembra quando você ouve falar sobre Páscoa? Infelizmente, nossa cultura corrompeu uma memória linda da libertação do povo de Deus da escravidão no Egito. Páscoa significa passar por cima, um significado de que Deus pouparia o seu povo, além disso, protegeria e iria libertar o seu povo ali no Egito. É provável que Jesus tenha nascido na festa dos tabernáculos. Ele morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias e o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes. Vai haver uma festa linda no céu e você é um convidado especial do nosso Pai. Aceite esse convite e se prepare. Quero ler com você Mateus capítulo 26, do versículo 14 ao 30. Jesus é a nossa Páscoa. Acompanhe na sua Bíblia. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, os religiosos, e disse: Que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos comentar agora do versículo 14 ao 16. A Semana da Paixão começou em um domingo e Mateus está narrando isso desde o capítulo 21. Realmente faz parte de um bloco grande deste evangelho. Jesus contou parábolas, respondeu a questões, a dúvidas, confrontou os religiosos, falou sobre o fim dos tempos no sermão profético e agora nós estamos em um bloco novo, onde nós vamos estar aqui estudando a prisão, a última Páscoa, a instituição da ceia, o julgamento, a morte, a ressurreição
e até mesmo o comissionamento de Jesus Cristo para os seus discípulos. Vamos então continuar este estudo. Bom, esses 3 versículos, 14, 15 e 16 que estamos estudando, está falando aqui do início da traição de Judas Iscariotes, tá? Então, Judas Iscariotes se chamava assim, muito provavelmente, devido a ser natural da vila de Queriote, no sul da Judéia. Inclusive, dos 12 discípulos, Judas é o único que, provavelmente, não era galileu, tá bom? Ele era ali do sul da Judéia. Então, uma informação para quem gosta desse tipo de informação, nós vamos aqui levantando, e depois nós podemos aplicar esse texto. Judas era avarento, pelo que está nas Escrituras, Olha o que diz aqui: que quereis me dar? O que você me dá em troca? Traduzindo de uma forma simples, o que você me dá em troca disso? Judas também era mentiroso. Porventura sou eu, Rabi? Olha, ele perguntando para o próprio Jesus, Inclusive, vou colocar aqui um parênteses: Judas nunca chama Jesus de Senhor, ele sempre chama de mestre, que seria o correspondente hoje a professor, mas ele nunca chama de Senhor. Inclusive aqui, enquanto estava lendo, a gente pode perceber isso, Os discípulos: sou eu, Senhor? Fazendo essa pergunta. Mas quando é Judas, ele diz: por acaso sou eu, Rabi, que é mestre? Ele também tinha um coração endurecido, ou seja, ele não se arrependeu, mesmo diante de diversas advertências, diversas alertas, ele não se arrependeu. Isso é um sinal de um coração endurecido. E também, acho que aqui é o fim, ele era um endemoniado. Um de vós é um diabo. João 6,70, o próprio Jesus, uma própria declaração do Senhor Jesus, tá bom? Então aqui nós vemos algumas informações a respeito de Judas, tá? Judas traiu Jesus por prováveis 3 motivos, tá bom? Pelo que a gente pode observar pelas Escrituras, nós temos aqui prováveis 3 motivos. Pode ser que sejam os 3 juntos, apenas 2 ou apenas 1, tá bom? Mas é o que nós podemos recolher pelas informações das Escrituras, tá? Primeiro motivo, uma vingança. Talvez poucas vezes você ouviu a respeito disso. Uma vingança pelo desperdício de Maria com um perfume de 300 denários, tá? Então, observe pelos evangelhos que quando os evangelhos vão falar que Judas ele vai lá vender Jesus, vamos falar assim, antes desse episódio, nós temos o episódio que nós estudamos no vídeo anterior. Jesus é ungido para morrer e Maria derrama ali, 300 denários, 300 denários para ungir a cabeça e os pés de Jesus. Então, a primeira hipótese é que Judas era tão avarento que aquele desperdício e o fato de Jesus ter chamado a sua atenção, a entrega de Jesus seja uma vingança por aquele episódio, tá bom? Então essa é a primeira hipótese. 300 denários, curiosamente, vende-o por 30 moedas de prata, 1 mês de salário para um trabalhador diarista. Ou seja, então nós temos aqui 10%. Então, se Maria adorou a Jesus, ungindo sua cabeça e seus pés com 300 denários, que era o correspondente a salário de 300 dias, de trabalho, então aqui Judas ele vende Jesus por 10% desse valor, 30 moedas de prata. Então, a primeira hipótese é que Judas traiu Jesus por essas 30 moedas, que corresponde a 10% do que Maria adorou a Jesus Cristo, tá bom? Então ele estava ali ofendido, magoado, ele que se vingou de Jesus e essa pequena vingança lhe custou a sua vida, tá bom? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese que nós temos aqui é uma frustração, tá? Uma frustração das suas ambições, tá
tá bom? Então, uma frustração das suas ambições políticas. Não apenas Judas, né? Mas também os discípulos, em muitas ocasiões, até mesmo a multidão, né? Tem episódios em que a multidão, quando Jesus multiplica pães e peixes, né? E alimentam a multidão com pouco pão, nós vemos ali que eles queriam arrebatar Jesus, obrigar Jesus, fazendo dele rei, né? E é provável que os discípulos e também Judas também, né? Tinha uma ambição política de um Messias que resolvesse os problemas sociais ali de Israel, tá certo? Então, como ele via um Messias político, social, e não um Messias que viesse resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado no coração, então, como ele se frustrou, como ele entendeu que Jesus não resolvia aquilo que ele queria que resolvesse, então ele vai lá e, de certa forma, né, ele queria um Jesus guerreiro e político que libertasse Israel e provavelmente ocupasse, né, ali, aí vem a ambição, que Judas ocupasse um cargo de posição nesse reino. Nós vemos ali muitas das vezes os discípulos questionando, né, nós vimos em vídeos anteriores, os discípulos falando: mestre, quem é o maior entre nós? Né? Ou a mãe de João e Tiago, e eles também ali participando: mestre, quem é o maior entre nós? E a mãe de Tiago, e em outros textos falando que o próprio Tiago e João falando: mestre, quando estiveres no seu reino, que um esteja à sua direita, que João esteja na sua direita e que Tiago esteja à sua esquerda, por exemplo, né? Então, os discípulos, eles queriam uma posição de destaque no reino de Jesus. Então, os 12 discípulos, a multidão que ouvia Jesus pregar, o próprio povo de Israel esperava um Messias guerreiro, político, um Messias social, um Messias que resolvesse seus problemas aqui, como, por exemplo, a fome, a opressão sobre Roma, o problema de abrigo, o problema dos impostos, né? É lícito dar impostos a César, né? Então você vê essa preocupação social. Mas Jesus veio resolver um problema muito mais sério da humanidade. O quê? O pecado no coração. Tá certo? Então, essa é a segunda hipótese, de que Judas se frustrou de suas ambições políticas que estavam sobre Jesus, tá bom? Terceiro motivo: como Jesus demorava em agir e confrontar Roma, imaginava que sua prisão iria forçar Jesus a acelerar o seu reino, vamos dizer assim. Então, Judas, perspicaz, né? Ele dá um empurrão em Jesus. Então fala: eu vou forçar ele. Eu estou acompanhando esse Jesus e ele ressuscita mortos. Eu estou acompanhando esse Jesus e ele tem controle sobre a natureza. Eu estou acompanhando esse Jesus e ele cura os enfermos. Eu estou acompanhando esse Jesus e ele é uma pessoa muito forte, poderosa, que traz multidões, que faz o que quer, o que ele decide fazer acontece. Então Judas tem essa impressão de Jesus e ele diz: então eu vou forçar que Jesus guerreie contra Roma, né? E de certa forma ele está entregando o Filho de Deus, traindo o Filho de Deus, não é isso? Então aqui Judas queria forçar e acelerar o reino de Cristo, né? Ali, quem sabe, forçando Jesus para uma guerra, para uma briga, para um confronto com Roma, tá bom? Então essa seria a terceira possibilidade, a terceira hipótese, pelo que nós podemos observar pelos estudiosos e pela própria Escritura, tudo bem? Então essas três possibilidades. Bom, as 30 moedas de pratas, por incrível que pareça, né, surpreendentemente, tá? Essas 30 moedas de prata são profetizadas no Antigo Testamento, especificamente em Zacarias 11:2, tá? Ela é profetizada no Antigo Testamento. Além disso, era o preço de um escravo. Nós vemos isso em Êxodo 21:32. Então, lá em Êxodo 21:32 era o preço de um escravo.
tá bom? Então veja aqui quanto simbolismo nós temos aqui, até mesmo na traição de Jesus. Legal? Vamos caminhando. O pai, de uma maneira muito surpreendente e amorosa, de uma maneira muito assim, fantástica, compensou a traição de Judas por 30 moedas de prata com uma adoração de 300 denários. Então, o Pai está sempre aliviando o nosso sofrimento. O Pai está sempre compensando e agindo com amor, justiça e juízo, porque isso é do agrado dele, né? Então, fazendo beneficências na terra, né? Então, o Pai aqui compensou com Maria 300 denários, porque Judas traiu o nosso Jesus por 30 moedas, tá bom? Nós vemos aqui esta verdade, esta figura, esse símbolo, essa mensagem aqui escondida, tá? O julgamento precipitado é um dos pecados que mais trazem punições para as nossas vidas, né? Tenho falado bastante aqui a respeito do julgamento precipitado, que é tentar adivinhar o que está no coração da outra pessoa, tá? Judas criticou Maria pelo desperdício, vamos colocar assim, na adoração, mas traiu o homem mais justo e bondoso da história por 10% desse valor. Ele tinha uma trave nos seus olhos e, por ver embaçado, queria retirar o cisco do olho de Maria, que nem existia. Então, nós vemos aqui, provavelmente, Judas estava lá, João diz isso, né? Que ele criticou Maria, nós vemos isso no vídeo passado, Maria ungindo a cabeça e os pés de Jesus, e Judas é o primeiro a criticar, e não apenas a criticar, o gesto de adoração de Maria, por, entre aspas, desperdiçar aquele perfume o vaso de alabastro, né? De alto preço. Então, ele também, além de criticar, ele incentiva os outros discípulos a também criticarem Maria, né? Então, ele criticou e julgou precipitado Maria, quando na verdade ele estava prestes a cometer um dos maiores pecados da história, que é trair o homem mais justo e bondoso de toda a história. Tá certo? Então, ele tinha uma trave nos seus olhos e, por ver embaçado, acabou criticando o cisco no olho de Maria, tá bom? De Betânia. Bom, portanto, você frequentar uma igreja não te garante nada. Você precisa vigiar e orar para que não caia em tentação e passe a escandalizar a Jesus Cristo, justo e bondoso. Vamos comentar agora do versículo 17 ao 25. Os religiosos que iriam assassinar, matar Jesus, tramavam dizendo: não durante a festa, mas o Deus soberano afirmava dos céus: na Páscoa o meu filho será entregue por muitos. Na Páscoa Jesus será o Cordeiro Pascal. Então, vamos ver esse detalhe aqui, desse trecho do 17 ao 25. Bom, basicamente esse trecho fala da preparação da última Páscoa. Então aqui, para o cristianismo, foi a última Páscoa. É um momento de divisão entre o antigo e o novo, tá certo? E também do anúncio de que Jesus seria traído. Então, esse bloco do 17 ao 25 tem basicamente essas duas narrativas, né? A última Páscoa e o anúncio de que Jesus será traído, tá? Bom, o texto aqui diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, né? A Páscoa iniciava no dia 14 de Abib, que é um mês judaico, né? E era seguida pela festa dos pães asmos, do dia 15 ao 21, tá bom? Então, no dia 14, né, ali ocorria a Páscoa, então 14, aí vem o 15 até o 21, que era a contagem de uma semana, né, vinha os pães asmos, tá? Então, cada família sacrificava
um cordeiro ou cabrito de 1 ano, tá certo? Então cada família ali sacrificava um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, era assim que está lá no Antigo Testamento, né? Êxodo principalmente, tá certo? Eles comiam o animal com os pães sem fermento, né? E ervas amargas e com roupas de viagem. Então, olha a ilustração, tenta imaginar a ilustração. O povo hebreu viveu lá escravo no Egito e na noite anterior da libertação, né? Eles preparam ali este alimento, né? O cordeiro ou o cabrito de 1 ano, né? Um por família. E aquele sangue, eles ali pintavam as bordas da sua casa, né? As bordas da sua casa. E diz lá a narrativa de Êxodo que quando o anjo que estava ali com o propósito de matar os primogênitos, que essa é a 10ª e última praga, né? Quando ele passava na porta e via aquela porta manchada, pintada de sangue, quando via o sangue, o anjo passava, o anjo pulava, o anjo poupava, o anjo protegia aquela casa, né? Então diz ali em Êxodo capítulo 12 que o Senhor protegeu, nenhuma praga terá sobre ti, Israel, tá certo? Então nós vemos ali que é este o significado da Páscoa, né? Então, passar por cima, poupar, pular aquela casa, né? Proteger, tá certo? Então, e aquelas pessoas, eles comiam ali sem fermento, né? Para ser uma refeição ali que precisava ser feito rápida, né? E com uma roupa de viagem, ou seja, cinto, sandálias e cajado. Então, toda essa cerimônia já era uma mensagem daquela lembrança de que eles deveriam comer rápido para poder ali partir de viagem, tá certo? Então toda essa cerimônia, toda essa ilustração era repetida como memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, tá certo? Então Deus tinha ali determinado essa festa, né? E repetir essa festa, e agora aqui ela sempre apontava, né? Você vê o sangue na porta, você vê o cordeiro sendo cortado, né? Aquele cordeiro, o sangue do cordeiro fazia poupar nenhuma maldição sobre aquele povo, a libertação da escravidão do pecado, né? O faraó como um símbolo de Satanás. Então, enfim, toda a ilustração ali daquele acontecimento apontava, e agora Jesus está cumprindo todas essas figuras, alegorias e símbolos e sombras, tudo bem? Muitas são as ilustrações aí presentes. Bom, então cada família sacrificava um cordeiro ou cabrito de 1 ano, comia um animal com os pães sem fermento e ervas amargas e com roupas de viagem, cintos, sandálias e cajado, é o que nós encontramos lá na libertação do povo hebreu, tá bom? Finalmente estamos na quinta-feira, tá certo? E agora aqui eu leio um comentário do Beacon, né? Que é um livro especialista aqui de estudiosos da Bíblia. Parece que o mestre pode ter passado a quarta-feira separado do povo, instruindo os seus discípulos em particular, tá certo? Então, finalmente agora estamos aqui na quinta-feira. É nessa quinta-feira aonde eles estão aqui preparando a Páscoa, tá certo? À noite eles vão participar da Páscoa. 2 discípulos, Pedro e João, foram até a casa de um certo homem e disseram: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, né? Quando eu leio esse texto, não sei se você também tem a mesma sensação, eu lembro de algo semelhante, né? Os discípulos tendo que ir lá pegar um jumentinho na entrada triunfal, né? Agora aqui, da mesma forma, né? E eu também me recordo de Jesus falando para aquele homem, falando: mestre, te seguirei onde você for, eu vou te seguir. E Jesus responde para ele: olha, as raposas têm lá o seu covil, né? Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça.
né? Jesus pedindo emprestado aquele jumentinho, agora novamente aqui pede emprestado um lugar, que a Bíblia diz aqui, mobiliado, lugar bonito, mas emprestado para que o mestre, o criador do universo, né? Olha isso, que irônico, né? O criador do universo pedindo emprestado, olha, me empresta aí este lugar para que eu possa celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Que demonstração de humildade para mim e para você. Então, que Deus possa falar no seu coração a esse respeito, tá certo? Então, foi lá Pedro e João até a casa deste homem. É provável que seja Marcos este homem, tá bom? É provável, a tradição diz que era Marcos, que estava ali aquela casa mobiliada para Jesus e os seus discípulos celebrarem a Páscoa. Bom, Jesus então prediz que um dos seus discípulos irá traí-lo, o que faz os discípulos questionaram, mas sou eu? Acho que se eu e você estivéssemos ali naquele grupo, nós faríamos a mesma pergunta, Senhor, por acaso sou eu? Né? Jesus indica para Pedro e João o traidor, né? Isso está registrado em João 13:26, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Aqui eu estou citando as escrituras de João 13:26. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, Jesus primeiro diz para os seus 12, veja, tenta imaginar esta cena, né? Um líder, um professor falando para os seus 12 alunos, um de vocês irá me trair, e cada um perguntando, sou eu, Senhor, né? E Pedro e João, por serem ali mais íntimos de Jesus, né? João principalmente, né? Estava próximo de Jesus, e Jesus, olha, conta, aquele que eu der o bocado molhado, e aí ele molha e dá ali para Judas, né? Indicando ali que Jesus sabia que Judas iria traí-lo, tá certo? Então, nós vemos aqui esse triste relato, né? Se colocando no lugar de Jesus. Bom, Jesus pronuncia um ai para o traidor, né? Quando Deus diz ai, meu irmão, nós devemos logo implorar por misericórdia. E Jesus aqui pronuncia, ele tinha pronunciado vários ais, né? Ali para os religiosos, para os escribas e fariseus. E agora Jesus pronuncia um ai para o seu próprio discípulo, para o traidor. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido, né? Ele já tinha dito algo semelhante lá, falando, advertindo para que os líderes, né, não fossem motivo de escândalo, para que um desses pequeninos pudesse se retirar, perder um desses pequeninos, né? Era melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se lançar no mais profundo mar. E agora aqui ele diz, ai do Filho do Homem, por quem o Filho do Homem, ai do homem, né? Perdão, por quem o Filho do Homem é traído. Era melhor que não tivesse nascido, né? Então nós vemos aqui uma pessoa que esteve ao lado de Cristo, realizou milagres. É provável que Judas tenha expulsado demônios. É provável que Judas pudesse ter ressuscitado morto, né? Naquelas missões que ele teve ali, presenciado muitos milagres, né? Ouvido as palavras mais puras, mais verdadeiras, palavras de vida eterna. Está aqui com o maior pregador que já existiu na história da humanidade. E mesmo assim, isso não foi suficiente para ele se converter dos seus maus caminhos, né? Presciência de Deus, soberania de Deus, liberdade humana. Aqui nós vemos uma combinação de conhecimento e presciência de Deus combinando com a liberdade humana. Judas escolheu trair Jesus. Deus não foi surpreendido, ele sabia de tudo, tá certo? Deus direcionou Judas para aquilo?
Acredito eu que não, mas Deus conhecia. Judas foi como uma marionete trair Jesus? Acredito eu que não. Ele teve o livre-arbítrio e a livre escolha de ali decidir, tá certo? A grande questão é que Deus conhecia, como já está também ali registrado no Salmo 139, tá certo? Portanto, um coração endurecido e que decide não ouvir a voz de Deus está muito perto de ser dominado pelo diabo, trair Jesus e terminar com uma triste morte, tanto física como espiritual, como eterna. Vamos comentar agora do versículo 26 ao 30. Estamos na tarde da quinta-feira da Semana da Paixão. Jesus e os seus discípulos estão em um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Jesus espera Judas sair, celebra a última Páscoa e institui a ceia do Senhor. Vamos então estudar esse trecho da palavra de Deus. Esse é o último relato da última Páscoa. A Páscoa chega a seu fim e dá início à ceia do Senhor. Olha isso. O símbolo da Páscoa se encerra, pois o Cordeiro Pascal estava prestes a se oferecer voluntariamente para a expiação dos pecados do mundo. Então, nós temos aqui o fim da Páscoa e, imediatamente, o início, a instituição da ceia do Senhor. Tá certo? Então, esse momento aqui é um momento importantíssimo do cristianismo, onde Jesus ele está cumprindo tudo o que a Páscoa era figura, ilustração, sombra. Jesus, ele cumpre neste momento, naquele dia, naquele momento ali, naquela festa, né, para remissão dos nossos pecados. E junto disso, ele começa ali a ceia do Senhor, tá bom? Leio aqui um comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: a Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo prospectivamente. A ceia do Senhor aponta para ele retrospectivamente. O que isso quer dizer? Quando a Páscoa ela começou, lá na época de Moisés, né, 1400, 1500 antes de Cristo aproximadamente, tá? Então, quando o povo hebreu ele foi liberto ali, tá? A Páscoa era um símbolo de Jesus Cristo para o futuro. A Páscoa era uma palavra futura, era uma promessa. Então ela apontava para Cristo. A expressão que o Hernandes Dias Lopes usou aqui não é uma palavra muito comum, mas é isso que ele quer dizer, prospectivamente, ou seja, para frente, tá certo? Agora, a ceia que eu e você participamos, às vezes mensalmente, em algumas congregações, em algumas igrejas anualmente, né? A Bíblia diz: todas as vezes que se reunirdes em memória de mim, né? Na congregação que eu participo, a Assembleia de Deus, nós participamos da ceia do Senhor uma vez por mês, todo primeiro domingo. É um hábito, é um costume, uma tradição nossa. Então, inclusive, domingo agora será ceia do Senhor, né? Nós vamos participar. Então, quando nós participamos da ceia, nós lembramos, né? Participamos todos em memória de mim, né? Então é isso que a Bíblia nos ensina, ou seja, a ceia aponta para o passado do que Cristo fez e a Páscoa apontava para o futuro que Cristo iria fazer, tá certo? Então aqui nós temos este ciclo interessantíssimo, nós temos essa visão e essa conexão entre Páscoa e ceia do Senhor. Legal? Daquele momento em diante, não é mais necessário o sacrifício de animais, festas e todas as cerimônias que foram cumpridas na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu deixo aqui alguns fundamentos, alguns versículos e trechos das Escrituras que nos dão essa informação, tá certo? Essa verdade, essa interpretação, tá? Então, a morte e ressurreição de Jesus, ela cumpre isso, né? Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: olha, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la, tá certo?
E vários aspectos, e também era a lei de Moisés, também a lei moral, né? Mas uma das verdades ali nessa expressão de Jesus é que as festas, o sacrifício de animais, né? Aquele cordeiro, aquele cabrito de 1 ano que o povo hebreu sacrificava ali, se alimentava dele, era uma figura de quem? Era uma figura de Cristo, apontava para Cristo, é óbvio isso, né? Era uma sombra de Jesus, e agora Jesus, ele cumpre a festa, ele cumpre o sacrifício de animais, né? E todas aquelas cerimônias foram cumpridas em Jesus. Então, aqui nós temos uma referência, e é assim que o cristianismo crê e vive, tá bom? Deus fez algumas alianças com o seu povo, e aqui eu coloco alguns exemplos. Por exemplo, com Adão, ele fez aliança com Noé, em Gênesis 9, com Abraão, em Gênesis 12, 15 e 17, com os hebreus, né? Com o povo hebreu, ali em Êxodo, com Davi, em 2 Samuel 7, né? Então, o sangue de Jesus é o sangue do Novo Testamento, é a expressão que o próprio Jesus está afirmando aqui no Evangelho. Ou seja, você vê esse padrão de sangue em cada aliança, né? Inclusive, aqui, se você perceber algo biológico, né? Uma mulher e um homem casados, né? Quando mantém a relação pela primeira vez, a mulher sangra, né? Ou seja, ali nós temos um sangue de uma aliança, né? O casamento entre o marido e a esposa é uma figura entre Cristo e a igreja. E na sua primeira relação de marido e mulher, a mulher sangra. Por quê? Porque o sangue, ele sela aquela aliança, certo? Então aqui nós vemos o sangue do Novo Testamento, ou seja, o sangue, quando uma pessoa aceita a Jesus, ela se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, o sangue de Jesus é o que faz esse Novo Testamento, essa nova aliança, este casamento, esta aliança entre Deus e o homem. Quem é o sangue? O sangue de Jesus, tá bom? Então, está aqui. Observe essas alianças que nós temos no Antigo Testamento e veja como elas sempre estão presentes ali, o elemento sangue, tá bom? Em uma aliança sempre existe um sinal. Então falamos do sangue, agora vamos falar do sinal. Em uma aliança sempre existe um sinal, como por exemplo o arco-íris, né? O Deus ali depois do dilúvio, que ele fez uma aliança com Noé, e também a circuncisão, né? Que ali nós temos a circuncisão foi um sinal da aliança ali com Abraão. No Novo Testamento, o sinal é o Espírito Santo habitando no coração do crente. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem um padrão de aliança, tá certo? Então, da mesma forma como, por exemplo, nós vemos em um casamento jurídico, né? Então, ali o juiz pergunta, olha, você, Maria, tal, e cita o nome completo, aceita se casar com João, tal, com o nome completo, né? Então a mulher tem que falar sim, o marido tem que falar sim, ali tem que ter testemunhas, né? Então isso faz parte do processo de salvação, né? Em Romanos, no capítulo 10, a Bíblia diz, se com a tua boca confessares, né, Jesus como Senhor e o seu coração creres, né? Então, boca confessar e o coração crer, será salvo. Então, é necessário que o coração creia, é necessário que a boca faça essa declaração. As palavras têm valor, tanto aqui na sociedade natural, como também espiritualmente tem grande valor. Então, aqui nós vemos essa aliança com um sinal, o sangue, nós vemos aqui também o sinal. Arco-íris, circuncisão, né, em alianças do Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento nós temos este sinal. Qual o sinal? O Espírito Santo habitando no coração do crente e causando uma transformação extraordinária, nos transformando em imitadores de Jesus Cristo, nos fazendo uma nova criatura em Jesus Cristo, tá bom? Existem 3 interpretações
sobre o significado da ceia do Senhor que eu quero compartilhar com você aqui, teologicamente, tá bom? Então, a primeira interpretação que nós temos da ceia do Senhor é a transubstanciação. Ou seja, a Igreja Romana, a Igreja Católica, acredita que o pão e o vinho se transformam literalmente em corpo, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo. Então, a interpretação da ceia ali, nós comemos o pão, né? Na minha congregação, na maioria das igrejas evangélicas, um suco de uva, né? Então, nós pegamos ali aqueles elementos como símbolos, né? Então, a transubstanciação, a Igreja Católica, a Igreja Romana entende, interpreta a ceia como se aquele pão literalmente se transformasse no corpo, se transformasse no sangue, nos nervos, nos ossos, na divindade de Cristo. Essa é uma interpretação, tá bom? A segunda interpretação é a consubstanciação, ou seja, a Igreja Luterana, por exemplo, acredita que os elementos não mudam de substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sobre os elementos. Então, Cristo está presente ali naquele pão, naquele produto da uva, né? Suco de uva ou no vinho, assim mesmo, né? Então, essa é a segunda interpretação com substanciação que a Igreja Luterana interpreta e entende a ceia do Senhor. E a terceira e mais frequente nas igrejas evangélicas, né? O que nós interpretamos como memorial, ou seja, muitos entendem que os elementos da ceia são apenas símbolos e um memorial do sacrifício de Cristo, né? Então nós entendemos que ali, né, assim como no Antigo Testamento, aquele cordeiro não era ali a carne de Cristo, o sangue de Cristo, literalmente, tanto é que Hebreus cita a respeito disso, né? Eles eram o quê? Figuras, eles eram sombras, é assim que a gente vê na visão bíblica, tá bom? Então vamos lá, são apenas um comentário para que a gente possa entender transubstanciação, consubstanciação e memorial, são três interpretações do que acontece ali depois do pastor abençoar, né, do líder ali abençoar aquele pão e aquele vinho, né? Cristo está presente literalmente, este é meu corpo, é uma expressão literal, ou este é meu corpo, é uma expressão simbólica, tá bom? Muito bem, a ceia aponta para o passado, mas também aponta para o futuro. Nós observamos aqui nesse texto, Jesus faz uma promessa de não beber mais vinho até o grande banquete nos céus. Nós começamos aqui este vídeo como introdução, falando que no céu vai ter uma grande festa. Então, Jesus pega essa ceia e fala, não vai tomar, é a última vez que vamos tomar esta Páscoa, porque agora nós apontamos para uma festa no céu, tá certo? Então, de fato, vai haver uma festa, um banquete, um momento de muita alegria no céu nos últimos dias, tá bom? Eternamente. Bom, que coragem, agora um ponto importante que nós precisamos citar, que coragem e exemplo Jesus cantar um hino horas antes de enfrentar o momento mais sombrio da sua missão, uma luta de sangrento suor. Então Jesus estava prestes a ir para o Getsemane, é o assunto do próximo vídeo, e o que eu quero destacar aqui nesse ponto, e eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, Jesus cantar um hino em momentos em que ele está vendo que o que ele vai enfrentar, o que ele vai estar ali, em agonia, em tristeza, e podemos dizer até mesmo em medo, naquele momento angustiante do nosso Senhor Jesus. Ele tem a coragem, ele tem a paz, ele tem o contentamento de cantar um louvor em um momento tão sangrento, em um momento de tantas batalhas mentais, físicas e espirituais, tá certo? Que eu e você possamos tomar este exemplo. Portanto, a minha recomendação é que você seja batizado nas águas, que você busque ser batizado no Espírito Santo, que você celebre frequentemente a ceia do Senhor,
e você viva a vida lembrando do que Deus fez e do que Deus faz por você. Você tem um grande valor. Deus deu tudo por você. Vamos agora aplicar este conteúdo da palavra de Deus. A avareza é um dos piores e mais frequentes pecados de todos os tempos. O problema não é o dinheiro, mas amar o dinheiro e fazer do dinheiro um senhor em sua vida e no seu coração. Qualquer senhor que estiver ocupando o primeiro lugar do seu coração, que estiver guiando a sua vida, foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, qualquer senhor que não seja Deus, ele vai te escravizar. E não é diferente com o dinheiro. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Então, eu deixo aqui minha dica. Se você fala, poxa, mas o que é avareza? Você pode voltar lá nesse vídeo. E uma recomendação que eu faço bem prática para você é que no site onde nós temos todos esses vídeos sobre o Evangelho de Jesus segundo Mateus, está em um link princípio.org.br. Ou se você preferir, você pode digitar no Google calculadora de avareza. E o Google vai o primeiro link que aparecer ali, não é algo comum, né, na internet, só encontra ali nesse nosso site princípio.org.br uma calculadora de avareza com 5 perguntas que vai te perguntar com que frequência você comete pecados quanto ao dinheiro, né? O quanto você se preocupa quando você recebe uma notícia financeira, como você se sente quando você compartilha dinheiro, o quanto você está contente, o quanto você tem de contentamento, de satisfação com o seu salário, com a sua vida financeira e, por último, o como você desfruta disso, né? Você é aqueles que a sociedade chama, né, de mão de vaca, vamos dizer assim, né? Isso também é um sinal de avareza. Ou você é daqueles que gastam demais, também é algo perigoso para a sua vida financeira. Então, se você pesquisar no Google, calculadora de avareza, ele vai te levar em um link onde você vai responder 5 questões, clicar em calcular e já vai ter ali uma resposta do seu nível de avareza, se você for sincero nas respostas, tá bom? Então aqui a primeira aplicação, Judas estava lá e por causa, a primeira pergunta que ele faz para os religiosos que iriam matar Jesus, o que você me dá em troca? Olha isso, 30 moedas, né? O salário de um mês seria o correspondente a 4 mil reais, né? Falando assim de uma maneira bem superficial, né? O salário de um mês. Me dá o salário de um mês para que eu possa entregar o homem mais justo, bondoso e amoroso que já pisou nesta terra, tá bom? Então vamos lá. Segundo problema, segunda aplicação, né? É que eu quero falar aqui sobre o pecado e é um problema. A mentira é outro pecado também destrutivo e frequente. Mentimos pelas palavras, pela hipocrisia e fazendo coisas com a intenção errada. Então, a mentira vai muito além, meu irmão, minha irmã, de palavras. Quando nós mentimos com gestos do corpo, nós mentimos com a hipocrisia, né? Por agir de uma forma e estar sentindo e pensando de outra forma, né? Nós temos uma opinião aqui formada, mas nós, a depender do ambiente, somos pessoas diferentes. Isso é hipocrisia, né? E aqui, fazendo coisas com a intenção errada, ou seja, podemos fazer o bem com uma intenção orgulhosa, ou muitas das vezes fazendo coisas com a intenção errada. Isso de certa forma também é uma mentira. Mentira não são apenas palavras, mas também ações com a motivação que não concorda, que não está de acordo com as nossas ação e o coração, a palavra e o coração. Apesar da boca falar o que o coração está cheio, né, ter tendência de falar, de vez em quando na mentira, a boca vai falar uma coisa e o coração é outra. Isso é mentira e é hipocrisia, tá bom? Cuidado com o coração endurecido.
E aqui vem uma dica para nós olharmos para o que Judas fez e não cometermos aqueles mesmos erros, né? E um dos problemas de Judas foi o coração endurecido. Cuidado com o coração endurecido. Judas ouviu a palavra diretamente do Deus encarnado e não se arrependeu. Comece obedecendo às pequenas instruções do Espírito Santo, orar, ouvir e obedecer. Então, meu irmão, minha irmã, crie uma relação de senhor e servo com o seu Deus. Crie uma relação, um ciclo de orar, ouvir e obedecer os comandos do Espírito Santo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, diz lá em Romanos, no capítulo 8. Tá certo? Então, eu estou dizendo para você, cuidado com o coração endurecido. E o que é um coração endurecido? Coração endurecido é você ouvir alertas, é você ouvir palavras de Deus e Deus te mandando ir para a direita e você vai para a esquerda. Deus te mandando a ir para uma congregação, você vai para outra. Deus te mandando a orar, você prefere séries. Deus te mandando a largar um pecado e você insiste em continuar com esse pecado. Deus te mandando perdoar alguém e você insiste em querer fazer justiça com as próprias mãos. Deus te mandando a largar algum vício, algo que atrapalha o seu relacionamento com Deus e você insiste em permanecer. Isso é dureza de coração. Tá certo? Então veja, nós temos acompanhado aqui quantos alertas Judas não teve. Inclusive ali, perante a Páscoa, Jesus está falando, um de vocês há de me trair. E Judas está perguntando se sou eu. Então, que alerta mais claro do que esse? Então, cuidado com o coração endurecido. Porque o coração endurecido, ele coloca tampão nos nossos ouvidos e nos nossos olhos. Eles ficam com os olhos... Nós ficamos cegos, certo? E nós ficamos surdos, não conseguimos ouvir, não conseguimos ver o nosso próprio pecado. Então, ore por misericórdia e não tenha um coração endurecido, tá bom? Essa é uma aplicação importante e genérica. Pare de amar a terra mais do que o céu. Você é um estrangeiro na terra e um cidadão do céu. Não deixe as coisas deste mundo ocupar o primeiro lugar do seu coração. E aí eu cito aqui coisas que competem com Deus para ocupar o primeiro lugar do seu coração. Riquezas, como nós já falamos na primeira aplicação. Status, né? O quanto você está querendo ser admirado. Prazeres, né? Comida, sexo e até drogas, jogos, tá certo? Pessoas, cônjuge, filhos, pais, paixões, né? E poder. Então, você... quer porque quer ser o líder, quer porque quer um cargo, quer porque quer ocupar uma posição de destaque e de poder. Então, essas coisas são coisas que competem com Deus para ocupar o primeiro lugar do seu coração. Então, pare de amar a terra. Pare de amar a terra. É a aplicação genérica. Seja qual for o que o Espírito Santo possa aplicar isso de uma maneira genérica, personalizada, né? Eu estou aplicando genericamente, que o Espírito Santo possa fazer o trabalho de aplicar de uma maneira personalizada no seu coração. O que você tem amado nessa terra mais do que o seu Deus que está no céu. Então, pare de amar a terra e que Deus ocupe, de fato, o primeiro lugar do seu coração. Tá bom? Vamos lá. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Tá bom? Ainda sobre o amor na terra. Próxima aplicação. Pare de julgar precipitado e falar mal do seu irmão. Pergunte qual é a motivação, né? Quando você for analisar a obra, a ação, a atitude de uma pessoa, você faz... Qual é a motivação desse julgamento? Né? Amor, julgamento, inveja ou frustração, né? Então, Judas ali olhou a Maria gastando o perfume ali, né? De alto preço, 300 denários, na cabeça e nos pés de Jesus. Quando Judas viu aquela cena, ele estava julgando Maria. Com qual propósito? A Bíblia responde. Porque ele que estava interessado mesmo em pegar aquele dinheiro para ele. Ele não estava pensando nos pobres, tá certo? Então, quando você estiver criticando alguém, presta atenção em qual é a motivação do seu coração
Examina lá você mesmo sinceramente qual a motivação do seu coração. Será que você está olhando alguém cometer um erro e falar para ele: puxa vida, meu amigo está traindo a esposa, eu vou aconselhar ele não para destruí-lo, mas eu vou aconselhar ele para que ele se liberte desse pecado destrutivo, tá certo? Por amor, e não para falar: tá vendo, você cometeu esse erro. Não, mas criticar, julgar com um propósito amor, e não com um propósito, como eu coloquei aqui, uma inveja, uma frustração, ou para destruir, né? Um orgulho, para mostrar que o outro está errado e que nós estamos certos, né? Então, você está falando, você está observando um erro do seu irmão, com que propósito? Qual é a motivação? Em segundo lugar, com qual propósito? Construir ou destruir, né? Você está observando, analisando um erro de outra pessoa, com que propósito? Você quer acabar com aquela pessoa? Então, um membro está analisando o erro do seu líder para: agora eu te derrubo, agora eu te quebro. Você não era o bonzão que ficava falando sobre o pecado, que ficava falando os nossos erros, agora eu vou falar do seu. É isso? É esse o propósito? Destruir e não construir, levar aquela pessoa ao arrependimento, tá certo? Quando você está criticando alguém, julgando alguém, a Bíblia não proíbe julgar. A Bíblia proíbe o julgamento precipitado, o julgamento temerário, o julgamento que você quer adivinhar o que está no coração da pessoa, com o propósito de destruição e não amor, com o propósito de destruir e não construir, tá certo? Motivado pelo orgulho, motivado pela inveja e não motivado pelo amor, tá certo? E por último, tenha transparência. Se você vê uma pessoa com um erro, no erro, age por amor, né? Vá para construir e restaurar e não para destruir. E por último, que você tenha transparência. Não pega aquele erro e sai espalhando para todos os seus amigos, fofocando para toda a igreja, espalhando o mal. Não, Jesus ensinou isso em Mateus 18. Vai diretamente na pessoa e fala: olha, as escrituras falam isso, 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 e você está fazendo assim, 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 errado. Eu te aconselho a você se arrepender e ser transformado em nome de Jesus. Ore antes, pede a direção do Espírito Santo, tá bom? Não faça como Judas, criticou e julgou, precipitado, Maria, e depois estava cometendo um erro 100, 1000, 1 milhão de vezes pior, porque Maria, na verdade, não estava cometendo um erro, pelo contrário, foi elogiada e lembrada pelo Senhor Jesus, tá bom? Não julgue precipitado. Então, nós temos aqui um vídeo lá sobre Mateus 7, tudo sobre julgamento precipitado. Volte lá naquele vídeo para você saber mais, tá? Ore antes de comer e se reúna na mesa, sem telas. 1 Timóteo 4, 3 e 5. Já falei, já dei essa aplicação aqui 2 ou 3 vezes. E aqui o texto: Jesus, antes de comer, ele deu graças, também fez isso na multiplicação dos pães e peixes, né? E aqui ele cantou um louvor e agradeceu a Deus por aquela refeição. E aí deixo este conselho bíblico, se você quiser conferir, 1 Timóteo 4, do 3 ao 5, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos aconselha a orarmos pela refeição. Crie essa prática. Além disso, acrescento: tire as telas, não fique comendo, vendo o celular, não fique comendo, assistindo televisão, não fique comendo, rolando vídeos. Tenha um momento ali de poder apreciar aquela refeição e ter um coração grato por aquele sustento. Quando nós oramos no início do dia, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, tá bom? O sangue de Jesus é a assinatura do testamento que Deus fez com você: perdoar os seus pecados e te dar uma morada no céu. O Espírito Santo é o sinal e a garantia desta aliança. Então, meu irmão e minha irmã, o sangue de Jesus, ele é uma assinatura, uma garantia, tá certo? Do que Deus fez para você. Ele te perdoou e você vai morar no céu. Busque, se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, busque esse batismo para você ser revestido de poder do Espírito Santo. É isso que a Bíblia pede para mim e para você. Não viva a pecar sem peso, se arrependa diariamente e busque a verdade e a humildade, tá certo? Você vê aqui
Judas pecando e não se arrependendo e nem tendo consciência do que ele está fazendo. Então nós vemos ali a progressão do pecado, a nossa consciência acaba se acostumando a praticar aquele pecado, começa pequeno, médio, grande, até que ele destrói e acaba com a morte física e espiritual. Tá certo? Então, não viva a pecar sem peso, se arrependa diariamente e busque a verdade e a humildade. É um conselho que nós aprendemos aqui nesse texto da palavra de Deus, tá? Crie o hábito de pelo menos uma vez na semana lembrar e agradecer de bênçãos recebidas. E aí aqui eu dou alguns exemplos para você. Agradeça pela sua salvação, agradeça por você ter o Espírito Santo, agradeça pela sua família, pela sua saúde, pelo emprego, se você estiver trabalhando, ou qualquer outra coisa que vier à mente naquele momento de oração. Tenha momentos onde você possa agradecer. Jesus está aqui, prestes a ir para o Getsemane, para ser julgado injustamente, a ser açoitado, a ser humilhado, zombado, e ele está fazendo, sabe o quê? Louvando, cantando um hino. Então, no mínimo uma vez a semana, minha recomendação é que você faça isso todos os dias na sua oração pela manhã, que você agradeça ali, como naquele modelo da oração do Pai Nosso, né? Porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tu é a glória para sempre, né? É um momento de louvor, de adoração, de agradecimento, tá bom? Então, tenha um coração cheio de gratidão. Olha o exemplo que Jesus deu para mim e para você aqui, tá bom? Tenha um coração agradecido e confiante no amor do Pai, ao ponto de cantar diante de lutas amargas e sangrentas. Que exemplos do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei que tamanho e nível de problema você está passando na família, na saúde, talvez uma situação financeira, né? Você viu aqui Jesus em uma situação de traição, em uma situação angustiante, ele está cantando um hino em um momento de batalha. É como nós pudéssemos, em meio a uma guerra, estar em uma guerra, em uma grande batalha, cantando uma canção. Por quê? Porque o nosso Pai guerreará por você. Tá certo? Então cante essa canção e confie no seu Pai, que é poderoso e que é cheio de amor. Eu concluo com essa reflexão e com essa pergunta. O mal normalmente é oferecido como pequeno, inofensivo e conveniente, né? Olha, é bom você fazer isso. Faz parte, a sua natureza é assim mesmo, né? Apenas um olhar, uma carona, uma conversa, um trocado, apenas uma vez, um toque. Pense em coisas aparentemente inofensivas que têm te feito pecar e responda: por que ainda estou fazendo isso? Que Deus possa nos guardar e que você possa vigiar e orar para que não caia em tentação. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.